lá. Primeiro foram cidadãos brasileiros, cidadãos anônimos. Algumas semanas depois, a presidente Dilma Rousseff e seus assessores mais próximos. Neste final de semana, a maior empresa brasileira, a Petrobras. A impressão que se tem é que as revelações sobre a espionagem americana parecem não ter fim. Barack Obama se comprometeu a dar uma resposta a Dilma Rousseff. O governo brasileiro quer discutir o problema com os organismos internacionais. Mas até que ponto os Estados Unidos realmente se preocupam com o que a ONU e mesmo a União Europeia pensam da espionagem americana? E o que o governo brasileiro pode de fato fazer para garantir a privacidade de empresas e cidadãos brasileiros, além da própria presidente da República? É o que o Inspeção Nacional de hoje quer debater. Para isso, eu recebo o relator da proposta de Marco Civil da Internet, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. O professor do Instituto de História e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Virgília Reis. Ele é especialista na relação entre Estados Unidos e Brasil. O especialista em criptografia, segurança das comunicações e telecomunicações, Raimundo Saraiva. Ele é diretor da Z Tecnologia. E o deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo. O parlamentar integra a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Você também é nosso convidado. Na sua opinião, por que os brasileiros são alvo de espionagem pelo governo americano? Participe pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o Twitter @xnacional. O Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e o www.tv.câmara.leg.br. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no Expressão Nacional. Eu gostaria de começar, então, pelo nosso especialista em relações entre o Brasil e os Estados Unidos, professor Virgília Reis, da Universidade de Brasília. Professor, na sua avaliação, o que está por trás dessa espionagem americana? Isso é uma novidade, como parece, como está parecendo ser, como pelo menos está sendo divulgado como sendo uma novidade? Ou esse assunto estaria assumindo essa proporção porque saiu na grande imprensa? Essa, inclusive, é a preocupação de Célio Borba, de Curitiba, Paraná. Ele já mandou uma pergunta que ele diz: gostaria de saber se essa espionagem do governo americano à Petrobras é de caráter econômico ou haveria outros objetivos de defesa do serviço secreto americano. Bom, boa noite a todos. Não é algo novo. Desde o final da Guerra Fria, na transição dos anos 80 para os anos 90, já se aponta que os órgãos de espionagem ou de inteligência, que os ingleses dizem que é uma palavra elegante, né, para o ato de espionar, se voltariam para as atividades econômicas. Sem opositores políticos, os Estados Unidos, então, se dedicariam a auxiliar suas empresas a competir no mundo, dada a ascensão da Alemanha, do Japão e, naquele momento, da própria China. Então, quanto a isso, não é uma novidade. O que adquiriu maior destaque é porque agora se revela que até, né, o dirigente máximo de um país pode estar sendo monitorado no seu cotidiano. Então, isso tem um impacto, porque as pessoas se sentem indefesas. Se até o Supremo mandatário do país pode ser atingido, e não só no Brasil como em outros países, como fica, né, a privacidade e a segurança de todos no cotidiano? Ok, então agora eu gostaria de ouvir o deputado Alessandro Molon. Deputado, na sua opinião, essa questão toda assumiu essa proporção porque foi noticiado pela imprensa? Não tem a menor dúvida, quer dizer, de fato, já aqui na casa, né, aqui no próprio Congresso Nacional, desde o ano 2000, se fazia um debate sobre esse tema, sobre uma eventual espionagem norte-americana. O atual senador Walter Pinheiro, à época deputado federal, fez essa denúncia aqui na casa, né, da montagem de uma base de espionagem aqui no Brasil. O assunto não foi à frente, agora ganhou uma enorme repercussão, sobretudo por esse fenômeno mais recente, que é o vazamento de dados por pessoas que colaboraram com isso, né, seja no Wikileaks, algum tempo atrás, seja nos últimos tempos, esses dados vazados pelo Snowden, né? Isso trouxe ao conhecimento da população brasileira, mundial, e de fato ganha uma enorme repercussão, e também pela gravidade dos fatos, quer dizer, é extremamente grave se ter nesse momento um país que não tem nenhuma vocação para o terrorismo, não oferece risco nenhum à paz mundial, que é o Brasil, ter
a presidente da República espionada por uma agência de inteligência, sobretudo a espionagem que mostra que se chegou ao detalhe de com quem ela fala mais, quer dizer, o tipo de articulação que ela tem para a tomada de decisões. É uma coisa extremamente grave. E, por fim, essa espionagem da Petrobras, que deixa evidente essa questão apontada pelo professor há pouco, que é o interesse comercial por trás disso. Não há qualquer razão de segurança para a espionagem da Petrobras, se trata, sim, de uma preocupação comercial com o tamanho das nossas reservas de petróleo, eventualmente de gás, e o que isso pode impactar para a competitividade de indústrias norte-americanas que foram recuperadas recentemente graças ao gás de xisto, que tornou a produção em uma série de setores que estavam pouco competitivos nos Estados Unidos, muito mais competitivos. Então, nesse sentido, a nossa viabilidade energética ganha um peso a mais, né? Realmente é extremamente grave e requer do Brasil uma resposta, ou melhor, algumas respostas à altura. Deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo. Deputado, qual a sua avaliação sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff cancelar a viagem de chefe de Estado que ela tem ao governo americano? Eu espero que nenhuma. Eu acho que uma questão como essa deve ser tratada diretamente. O Brasil não está em momento de represálias desse tipo, até porque as relações Brasil e Estados Unidos são muito antigas, já teve vários momentos extremamente complexos, eu diria dramáticos, mas 64 é um exemplo. Hoje nós sabemos como que houve espionagem naquele período, as comissões da verdade, uma série de fatos sobre a história brasileira têm revelado que as relações não são tão transparentes, tão democráticas, mas tem nos seus bastidores interesses que nesse momento começam a ser revelados, eu diria de uma maneira que não cria surpresa, porque nós sabemos que com o advento da tecnologia de informação, os mecanismos de espionagem se tornaram muito mais poderosos e consistentes, mas também pelo fato de que o Brasil talvez não tenha se preparado adequadamente, não tenha se preocupado no decorrer da implantação do sistema tecnológico, tanto para se proteger, como para ter uma tecnologia própria que não dependesse desse tráfico de informação que necessariamente passa pelos Estados Unidos. De qualquer forma, eu estou na Comissão de Relações Exteriores, temos discutido muito essas relações internacionais. É a hora do Brasil talvez dar um salto. Acho que mostrar de maneira contundente e consistente a questão da soberania, da sua independência, mas mostrar que está na hora de darmos também um salto de caráter tecnológico e termos mais proteção dos nossos sistemas. Sobretudo no momento que o Brasil está às vésperas de sediar grandes eventos internacionais, né? Essa é uma preocupação grande. Nós vamos até, inclusive, realizar na semana que vem um seminário sobre terrorismo. Eu concordo em parte com o deputado Molon, mas eu tenho uma preocupação específica em relação a isso, pois sendo sede de grandes eventos internacionais, que eu diria planetários, o Brasil eventualmente, apesar de não ter história, pode ser sede de eventos que comprometeriam a nossa imagem e que pode facilitar a vinda de interesses internacionais que ocupariam esse espaço na realização desse momento, dessa visibilidade que nós provavelmente não tivemos antes e não teremos depois. Ok. Raimundo Saraiva, especialista em criptografia, segurança das comunicações e telecomunicações. Você acha que, da forma como as pessoas se comunicam hoje no mundo, é possível acreditar, é possível imaginar que possa haver privacidade de fato? Esse momento é um momento muito especial e eu acho que ele revela muitas dificuldades, mas ele também revela uma grande oportunidade, que é a oportunidade de levar a consciência ao cidadão comum, a todo brasileiro, de que hoje ele tem uma vida também virtual, quer dizer, então ele vive em dois mundos, é o mundo real, o mundo virtual, é quase que naquele contexto do Matrix, né? Então, nessa situação, o mundo real dele está em processo de ameaça. Esse é o contexto que a gente vive hoje, né? Então ele está sobrevivendo bem, convivendo bem com a realidade, mas na realidade virtual dele, onde ele tem seus sistemas hoje sociais, as redes sociais, que ele deposita muita informação, o sistema financeiro, o sistema bancário de um modo geral, o governo eletrônico que levou uma série de serviços para o cidadão na intenção de tornar a vida do cidadão mais fácil, de dar produtividade a ele. Enfim,
essas questões hoje estão sendo ameaçadas por todo esse modelo de espionagem que a cada dia, talvez pelas facilidades das novas redes, pelas facilidades da tecnologia, está se tornando cada vez mais fácil conduzir um processo de espionagem e se chegar a dados do cidadão comum e, como foi dito aqui, até mesmo da presidente da República desse país e da principal empresa hoje no contexto globalizado, que é o caso da Petrobras. Uma empresa que detém uma tecnologia muito avançada, talvez a melhor, acredito que a melhor do mundo, inclusive em exploração de petróleo e águas profundas, que dá esse diferencial que o Brasil, diferencial competitivo que o Brasil pode ter. Talvez, Maristela, isso tenha sido um fato importante, ou seja, o próprio contexto do petróleo internacional deve ter ficado muito assustado com a descoberta do pré-sal e naquilo que o Brasil já estava avançado da perspectiva de exploração, da existência ou da necessidade de construção de novos medicamentos, estruturas para poder explorar o pré-sal. Portanto, há interesses econômicos relevantes e nós sabemos como os Estados Unidos e as grandes potências têm elevado interesse nisso. Deputado Molon, recentemente o deputado Carlos Aratini, do seu partido, de São Paulo, ele durante uma audiência pública defendeu ser importante averiguar se não há pessoas de dentro do governo brasileiro atuando nesse esquema de espionagem. O senhor acha que isso é possível? Não, possível, evidentemente que é, né? Mas a maior preocupação, acho que hoje... É plausível, talvez, então fosse a melhor pergunta. Eu acho que quem é especialista em segurança, lato sensu, diz que o elemento humano sempre é o mais vulnerável quando se trata de violar qualquer dispositivo de segurança. Quer dizer, muitas vezes é alguém de dentro que revela informações sensíveis, importantes, né? Mas o problema é que hoje em dia nós temos na tecnologia um grande risco, né? As últimas denúncias mostram que as empresas de criptografia norte-americanas tinham acordos com o governo para permitir uma porta dos fundos, uma backdoor, né? Para que o sistema fosse quebrado ou que os computadores superpotentes da NSA tinham capacidade de quebrar a criptografia. Inclusive é o caso da denúncia sobre a Petrobras, quer dizer, que a criptografia da Petrobras tinha sido quebrada. O problema é que hoje em dia a tecnologia ela permite um controle que, se não tiver limite, e por isso a importância da lei, por isso a importância do Marco Civil, de estabelecer determinados limites legais, porque as possibilidades tecnológicas hoje são ilimitadas, né? Hoje, um aparelho de celular desligado é capaz de transmitir uma conversa. E o sujeito que o porta... Se não tirar a bateria, ele pode transmitir. Não, recentemente me foi dito que, ainda que se tire a bateria, em determinados modelos ele pode transmitir. Então, isso mostra o seguinte, a tecnologia ela permite hoje em dia uma capacidade enorme de controle do indivíduo e das informações dessa vida virtual e assim por diante. Por isso é preciso tomar cuidado, quer dizer, nós não temos auditoria dos softwares que nós usamos no Brasil, dos hardwares que nós usamos no Brasil, os roteadores, os equipamentos todos. Nós não temos mais cabos nossos, nós não temos um satélite nosso, já tivemos, não temos mais um satélite nacional. Então, veja, é muita vulnerabilidade. Então, é uma série de medidas que nós precisamos tomar, ao lado de aprovar uma legislação que nos dê mais segurança jurídica, mas também que passam por investimentos em infraestrutura, em desenvolvimento de tecnologia, em capacidade de checagem da tecnologia internacional comprada, o acesso ao código-fonte de programas que são usados pelo governo. Os governos todos usam programas fechados e não abertos, portanto que se desconhece se eles têm backdoors ou não. Então tudo isso é vulnerabilidade, quer dizer, pode haver alguém que contribua para isso? Pode. De fato, como é que se faz o mapa de contatos da presidente por telefone? Pode-se ter conseguido acesso a isso pela internet? Pode-se ter conseguido, mas pode ser que haja alguma companhia colaborando também para dizer qual telefone liga para qual. Vamos falar, então, dessa questão, como tentar resolver, conter, pelo menos, isso um pouquinho mais tarde. Professor Virgílio Arraes, Universidade de Brasília, em um dos documentos vazados por Edward Snowden, o Brasil aparece classificado como motivo de preocupação, com a rubrica Amigos, Inimigos ou Problemas. Agora, o que chama atenção é que ele aparece junto com Egito, Índia, Irã, México, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Turquia e Iêmen. Então, o que pode haver em comum
entre o Brasil e o Brasil e talvez até o México e esses países, para ser motivo de dúvida? Bom, acho que isso mostra que apenas a espionagem eletrônica não traz grandes resultados. Sem investimento nos analistas, nos pesquisadores, não se tem como fazer muita coisa com esse tipo de informação. Quer dizer, esse é um dado isolado, né? Mas que demonstra, inclusive, a dificuldade que os Estados Unidos têm de lidar com essa grande quantidade, né? É necessário um grande número de especialistas que entendessem, por exemplo, a cultura brasileira, que entendessem a cultura egípcia, enfim, para traçar singularidades. Quer dizer, talvez um dos motivos de preocupação do Brasil seja a questão social, um país que ainda é marcado por uma desigualdade e que, às vezes, numa análise mais simples a partir de Washington e tudo, se vislumbra uma possibilidade de uma aproximação, como nos anos passados, de um chavismo, ou da ideia lá do movimento que houve na Bolívia. Quer dizer, são análises ou informações prestadas de maneira apressada. Isso, inclusive, desprestigia a capacidade humana dos Estados Unidos. Faz uma coleta sofisticada e depois não se sabe trabalhar bem isso. Faz um agrupamento desse tipo, né? Eu queria só dizer, mas pois não, isso me lembra muito registros que depois nós identificamos do DOPS. Naquela época, imaginávamos que havia uma inteligência que investigava de maneira muito precisa as nossas vidas. E os registros mostravam exatamente isso, que não era tão preciso, as informações tinham muitas falhas, eles confundiam e misturavam, às vezes uma festa qualquer era identificada como um grande ato subversivo. Então, realmente a inteligência americana deve ter elementos desse tipo, mas não dá para negar que o Brasil é visto nessa concepção como um país que eu diria nervoso, agitado, um país a ser investigado e acompanhado no mínimo. Deve ser a visão americana. Deputado Feldman, tem aqui uma pergunta de Haroldo Azé de Almeida, ele é de Delmiro Gouveia, Alagoas. Ele pergunta como o Brasil vai se relacionar com os demais países aliados dos Estados Unidos nesse ato de espionagem. Aí ele cita aqui aqueles 5 países que, segundo a documentação divulgada pelo Edward Snowden, podem compartilhar aquelas informações. Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra e Austrália. Né? Os países que podem compartilhar essas informações, 4 com os Estados Unidos. O senhor que é da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o que o senhor diria para o Haroldo de Alagoas? Como é que o Brasil deve se relacionar agora com esses outros países? Bom, Estela, eu diria o seguinte, nós vivemos um momento bastante conturbado nas relações internacionais. Estamos próximos aí, eventualmente, de um ataque à Síria. A Europa dá suas manifestações favoráveis, mas não há unidade de pensamento. Há contradições do ponto de vista da unidade dos países e dos próprios governos. A impressão que eu tenho é que há um rearranjo das forças internacionais e, particularmente, o Brasil está escolhendo, de certa forma, dos limites da escolha, quais serão os seus parceiros. É evidente que nós gostaríamos de estar próximos dos países mais desenvolvidos, mas nós estamos do lado do BRICS, que tem, não necessariamente, países com identidades democráticas, há muitas diferenças. Então, eu diria que o Brasil está ainda numa situação bastante intermediária. Ele ainda não é um país totalmente desenvolvido, muito menos na questão tecnológica, mas ainda muito complicado nas suas relações internacionais. Recentemente, talvez seguindo uma lógica equivocada, nós ainda priorizamos aqui o Mercosul, quando há avanços no chamado Pacto do Pacífico, que tem tido muito mais resultados do ponto de vista econômico. Então, eu diria que o Brasil se ajusta para escolher quais seriam as suas prioridades internacionais e nessa decisão nós vamos nos posicionar, espero, nos próximos tempos de maneira mais adequada. Raimundo Saraiva, que é especialista em tecnologia. Raimundo, a presidente Dilma Rousseff falou de discutir esse tema com os BRICS, que foi mencionado pelo deputado Walter Feldman, e com os organismos internacionais, inclusive com a ideia de propor uma governança internacional da internet. A minha pergunta para você é o seguinte, diante do poderio que os Estados Unidos têm, poderio tecnológico, diante do fato que parece 75% das informações da internet passam pelo território americano, e diante também, talvez, da
se posso dizer, a pouca importância que muitas vezes os Estados Unidos demonstram em relação ao que pensam os organismos internacionais, inclusive no momento de declarar guerra a um país, né? Os Estados Unidos, por vezes, ignoram o que o Conselho de Segurança da ONU define. Você acha que é possível realmente discutir, falar em governança internacional da internet? Eu penso que sim. De toda forma, eu acho que o que é relevante discutir nesse momento é que todo esse poderio de capacidade de espionagem que os americanos têm, ele é usado, ele é muito bem utilizado. Ele vai capturar uma série de informações, mas nem todas são de interesse para a inteligência, várias são armazenadas, várias são descartadas. Então, no momento que nós fizermos a identificação do que é sensível de interesse do país ou do cidadão, aí sim nós vamos conseguir construir uma nova estrutura sobre essa que está aí, talvez não seja dominando toda a governança da rede ou dividindo essa governança com os BRICS, mas tendo o país tendo a autonomia de tecnologia necessária para que essa construção essa estrutura segura possa acontecer. A gente só não deve imaginar que ela vai acontecer de forma ampla. Ela deverá acontecer de forma sintonizada em função do que é o interesse de fato no país, né? Voltando à questão da Petrobras, por exemplo, se de fato a espionagem atingiu dados sensíveis na pesquisa que foi feita sobre a Petrobras, isso gera um alarme muito importante, porque isso pode comprometer todo o passado de investimento que o Brasil fez na tecnologia da pesquisa de petróleo em águas profundas. E compromete o futuro, quer dizer, ontem a presidente Dilma, salvo engano, já resolveu como que seria a divisão dos royalties entre saúde e educação. Quer dizer, nesse contexto, então, nós não vamos ter os royalties para o futuro, porque nós vamos perder a possibilidade de competir fortemente nesse segmento, mundialmente, e vamos perder todo o investimento que foi feito no passado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós mapearmos o que é sensível, o que é a informação que vai nos garantir o nosso futuro, que vai preservar a informação, o momento que nós chegamos até agora, nós vamos aí sim construir a solução. A solução não deverá ser construir uma nova infraestrutura paralela à que existe, como de fato alguns países já fizeram, mas construir, até porque não só tecnicamente, mas financeiramente seria completamente inviável duplicar todos os recursos que são utilizados hoje. Ok. Deputado Molon, na volta do segundo bloco, gostaria de ouvi-lo em relação a essa questão da governança internacional da internet. A gente vai para um breve intervalo e na volta vamos falar de questões técnicas envolvendo segurança desses dados que são alvo de espionagem pelo governo americano. Você ainda pode participar pelo 0800-619-619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara e no www.tv.câmara.leg.br. Hoje nós estamos discutindo a questão da espionagem americana que já atingiu a presidente Dilma Rousseff e a Petrobras. Estão aqui comigo hoje o relator do Proposta de Marco Civil na Internet, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, o professor do Instituto de História e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes. Ele é especialista na relação entre Estados Unidos e Brasil. O especialista em criptografia, segurança das comunicações e telecomunicações, Raimundo Saraiva, ele é diretor da Z Tecnologia. E o deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo. O parlamentar integra a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Deputado Molon, quando a gente terminou o último bloco, a gente estava falando de governança internacional da internet. O senhor que está à frente do Marco Civil da Internet aqui no Brasil, mas qual é a sua avaliação em relação a esse tema? Você acha que é possível? Eu acho que é possível e acho que é necessário. Primeiro porque o Brasil tem um modelo de governança da internet que é referência mundial. O CGI, o Comitê Gestor da Internet Brasileira, é uma referência aqui dentro e fora do Brasil como um exemplo de órgão que trata de governança da internet, porque é um órgão multissetorial, tem representação do governo, das empresas, da sociedade. E acho que esse modelo multiparticipativo é um modelo que deve ser levado para fora. Eu acho que a presidente da República vai tocar nesse tema no pronunciamento dela na abertura do Encontro das Nações Unidas, no próximo dia 24.
E acho que é uma ocasião oportuna para se tocar nesse tema, porque esse tema é uma demanda não só do Brasil, mas vários países do mundo têm uma preocupação sobre a governança da internet. A internet cada vez mais é uma questão sensível para todos os países, isso afeta a segurança nacional também de outros países, também de outros cidadãos. Há que se fazer um debate amplo sobre que internet nós queremos para o mundo, e a ONU é o lugar adequado para isso. Então, eu acho que esse passo precisa ser dado, e acho que o Brasil vai liderar esse debate na próxima Assembleia Geral. Só aproveitando, quando a gente fala internet, e o Molon se tornou um grande especialista nosso aqui nessa área, e o Marco Civil precisa ser votado, me lembro há mais de um ano, nós quase chegando no momento no plenário para votar, e de repente forças aí impedem que isso aconteça. Nós precisamos votar essa matéria, 2 anos pelo menos de espera, temos que votar as questões relativas à privacidade, que ainda tramita há um tempo e não conseguimos votar. Há elementos da minha avaliação de consenso e de avanço que seria melhor do que não ter nada, isso precisa ser feito, o Congresso deve. E tem uma outra questão, porque aqui nós estamos debatendo a questão da espionagem, a internet, sistemas eletrônicos, mas isso é uma questão democrática. Ou seja, hoje milhares de municípios brasileiros, possivelmente mais de 3.000 municípios, já têm acesso à internet. A população gigantesca do Brasil hoje acessa, precisa, demanda. Ou seja, como é que nós vamos compartilhar esses 2 grandes fatos? Ou seja, os instrumentos eletrônicos como alvo de espionagem, mas também de abertura para a cidadania, conhecer melhor a sociedade, o mundo, seus direitos, seus deveres. Isso tem que ser decidido, não pode ficar no limbo como está hoje. Professor Virgília Reis, um ex-diretor técnico da Agência de Segurança dos Estados Unidos, William Binney, ele disse que todos os governos com capacidade de monitorar outros países fazem esse tipo de espionagem que o governo americano mostrou fazer agora. E que comentou a questão da Guerra Fria, que o senhor comentou no início do programa. E eu queria saber, o Brasil, ele não adota essa prática? E se ele não adota porque não consegue ou porque é contra os seus princípios? Bom, todas as grandes potências fazem na medida das suas possibilidades. A França, a Rússia, a China, enfim, a Alemanha, o Japão. O que os Estados Unidos fazem dentro desse jogo de poder, embora não seja adequado ao cidadão comum, nem correto, mas faz parte já há centenas de anos. A espionagem vai se aprimorando, e os norte-americanos, como a primeira potência, têm, digamos, liderado esse processo. Mas a própria Rússia, a China e a França, que nunca quis depender tanto de tecnologia norte-americana, têm um desenvolvimento muito grande. Se o Brasil também procede dessa forma, como é uma questão sigilosa, que normalmente a diplomacia não tem acesso, não se poderia dizer em que grau e em que extensão o governo brasileiro conseguiria fazer isso, até porque provocaria o mesmo tipo de atrito diplomático que hoje os Estados Unidos têm provocado com o mundo todo. Então, imagina-se que o Brasil, se descoberto fosse, Então, imagina-se que o Brasil também, pelo menos, em relação às suas áreas prioritárias, tem um acompanhamento, ainda que não seja tão, digamos, intenso como os norte-americanos. Mas isso é uma questão, inclusive, vinculada à segurança, é uma questão de defesa nacional. E aí fica o difícil equilíbrio entre, digamos, o uso político da diplomacia e das Forças Armadas nesse tipo de relação. Não é fácil. Os Estados Unidos agora têm passado por um desgaste grande, mas provavelmente vão continuar como outras potências têm feito. Não é possível imaginar que os Estados Unidos ponham algum tipo de freio nesse tipo de comportamento. Ok. Raimundo Saraiva, eu recebi aqui uma pergunta de Carlos Jean Pereira Gonzaga, ele é de São Gonçalo do Piauí. Ele pergunta o seguinte: como evitar e nos proteger da espionagem americana? Como proteger nossos sistemas, computadores e telefones? A ABIN está se mostrando fraca e ineficiente para a proteção do Brasil. O povo brasileiro pode confiar na ABIN? E aí, eu gostaria que você comentasse essa questão e associasse o seguinte: o Brasil hoje é o 4º ou 5º hub, que é o centro de recepção e de distribuição de informações. Diante dessa importância estratégica que o Brasil tem nesse cenário da comunicação, o Brasil não deveria já ter
uma participação mais efetiva na discussão desses temas nos organismos internacionais, um peso maior, talvez até na questão da segurança mesmo, porque é a segurança da informação, que talvez seja uma das seguranças mais importantes que se tem hoje. Claro. A impressão que eu tenho é que, como eu iniciei o debate falando, é que esse é o momento da oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço. Não só internamente, mas também externamente. Eu penso que internamente, como esse assunto é um assunto agora de interesse do cidadão, é fácil obter o apoio do cidadão para que o país possa, por exemplo, investir. Eu acho que o nosso problema hoje é um problema de investimento. Nós temos tecnologia, a gente tem um trabalho no nosso grupo de pesquisa que há 14 anos produz tecnologia que não tem backdoors, como o deputado se referiu, que é uma tecnologia nacional, auditável e à disposição de um serviço contra um processo de espionagem estrangeira, como a gente está vendo por aí. Naturalmente, o uso de uma ferramenta como essa, ela tem que ser restrita, como eu falei antes, àqueles pontos que são específicos para esse nível de segurança. A solução não é igual para todos, né? Com relação à questão do tráfego da informação, quer dizer, dependendo da natureza da informação, o que é possível fazer e com muita eficiência é garantir processos de criptografia que, diferente desses que estão sendo explorados hoje pela NSA, eles também vão garantir a privacidade da informação e o sigilo da informação que está trafegando nessas redes. Mesmo que nós não sejamos os donos dela, ou tenhamos a gestão dessas redes, ou elas estejam necessariamente, suportadas dentro do território nacional. Então, essas questões são todas viáveis. O que é preciso ser feito, de fato, é a escolha da melhor solução para cada caso, para o cidadão, para o Estado brasileiro, para as empresas e assim por diante. Agora, Raimundo, a impressão que tem para o leigo, eu sou leiga nessa área, é que a questão da tecnologia da informação e essa questão dos hackers e de invasão funciona muito parecido com o doping no esporte, né? O doping, a ciência está sempre tentando, a medicina está sempre correndo atrás de descobrir, de conseguir identificar novas formas de doping, porque a indústria do doping está sempre à frente. Tanto que agora congela-se as amostras dos atletas e muitas vezes só 10 anos depois vai se descobrir que aquele atleta fez uso de substâncias ilícitas. A sensação que se tem é que em relação à segurança da informação é mais ou menos parecido. Parece que quem quer cuidar disso, zelar por isso, prevenir isso, está sempre correndo atrás do prejuízo. Professor, eu queria só reforçar essa tese, porque essa é uma questão estratégica. Depois da Revolução Industrial, talvez não haja um fato contemporâneo de tal dimensão do que a Revolução Tecnológica da informação, da comunicação. E nós sabemos que isso foi fundamental nas guerras. Ou seja, quem tinha informação podia ganhar as guerras, mais do que artilharia, infantaria e tal. Então nós vemos no Brasil que, se essa é uma questão estratégica, de conhecimento já de um certo tempo, por que o investimento foi tão pequeno? Por que nos cabos submarinos não houve um investimento maior para que pudéssemos ter um domínio mais doméstico da informação e mais relacionado, uma relação direta com os países que nos interessavam, uma comunicação maior? Por que nos temas de segurança, o investimento que nós temos condições do ponto de vista orçamentário não foi aplicado? Eu estava vendo um número recente, de cada R$100 o ano passado, 31 apenas foram aplicados, quando havia recursos, e esse ano R$8 dos 100 existentes. Então, o que existe? É um problema tecnológico, de definição política, doutrinária, estratégica. Aonde que estamos falhando? Eu penso que, com relação a essa decisão quanto à prioridade de investimento, ela está muito relacionada à conscientização, ao nível de conscientização que até mesmo a população tem, porque como você vai poder justificar um investimento que o governo possa fazer ou a empresa possa fazer, se aquele resultado, talvez o retorno sobre o investimento, mesmo que ele seja subjetivo, isso não está garantido. Então, não é exatamente uma decisão fácil. Nesse momento passa a ser. Quando o assunto vem à tona, eu penso que daqui para frente a gente tem todas as condições de elevar o nível da discussão e, por exemplo, sairmos da condição atual em que o orçamento destinado ao Ministério da Defesa, ele é sempre contingenciado a cada ano, numa proporção muito grande. Desculpe te interromper para lhe dar total razão. Quer dizer, eu tenho observado isso no debate sobre o Marco Civil. Até esse escândalo, quando a gente falava
um dos 3 pilares do Marco Civil é a proteção à privacidade. Os outros 2 são neutralidade da rede e liberdade de expressão. Sempre que eu falava da privacidade, eu percebia um certo desinteresse. Quer dizer, isso não parecia ser uma coisa muito importante, né? Quer dizer, agora começa a ficar claro que isso é uma coisa importante, porque isso diz respeito à proteção de um direito fundamental nosso, mas que no Brasil não era tão valorizado, não era tão sensível. A partir desse escândalo, eu começo a perceber muito mais interesse. Então, acho que você tem total razão nessa sua reflexão. Então, Maristela tem razão, precisa acontecer o doping para depois a gente agir. O senhor que é médico, né, deputado? Só uma questão para acrescentar a sua outra pergunta, que é muito breve. Há uma estratégia de proteção que ela é ativa ou uma estratégia passiva. Vou te dar um exemplo. Quando você faz uma varredura no sistema telefônico para descobrir se tem um grampo ali presente, essa é uma atitude passiva. Quando você instala e fica atualizando o antivírus no seu computador, isso também é uma atitude passiva. Então, a tecnologia hoje permite também uma ação proativa ou ativa sobre um risco dessa natureza, em que você se antecipa. Na verdade, você assume que o risco está presente. Você não tenta descobrir se ele está atuando ou está presente. Você já considera, dentro do seu conjunto de possibilidades, que o risco está presente. Isso também é possível de resolver com a tecnologia. Deputado Molon, falando no Marco Civil da Internet, que como o deputado Feldman disse, há 2 anos está para ser votado, parece que talvez isso seja uma oportunidade para votar esse tema. O jornalista Glenn Greenwald, ele comentou que a Agência de Segurança Americana conta com o apoio de uma empresa de telecomunicação norte-americana que acessa as comunicações de cerca de 16 países. E que essa empresa se valeria de acordos operacionais com empresas sediadas nesses países. Uma das preocupações que a presidente Dilma Rousseff manifestou é garantir que o Marco Civil da Internet vai prever punições e formas de tentar evitar esse tipo de coisa. O que você pode falar em relação a isso? O Marco Civil tem um dispositivo que avança muito nessa direção de proteção à privacidade, que é proibir uma prática que já ocorreu no Brasil e tem ocorrido, que é que as telefônicas, que são as donas dos cabos, né, os provedores de conexão, guardem os dados da nossa navegação. Até pouco tempo atrás, uma telefônica brasileira, quer dizer, com sede aqui no Brasil, capital nacional também, fez acordo com uma empresa proibida de operar na Inglaterra, que oferecia exatamente esse serviço. Ela grampeava toda a navegação dos internautas clientes dessa empresa, analisava a navegação e vendia esses dados para marketing dirigido. Isso passa a ser proibido com o Marco Civil. Alguém talvez perguntasse, bom, mas o fato de ser proibido quer dizer que não será feito? É claro que não garante que não será feito, mas tornará ilícito e terá uma punição clara para isso, coisa que hoje nós não temos, tanto é que era praticado até há pouco tempo. Então, essa denúncia de que uma empresa de telecomunicação teria colaborado com essa espionagem da NSA pode continuar ocorrendo, mas a atividade da empresa brasileira será ilícita a partir da aprovação do Marco Civil, porque o provedor de conexão não poderá mais guardar os dados da nossa navegação. Tudo que a gente faz na internet, a gente faz através do provedor de conexão. Se ele não está proibido de guardar, ele guarda tudo. Ele sabe em que fotos você clicou, quais sites você visitou, o que você enviou, o que você recebeu, se é música, se é texto, se é vídeo. Isso é um absurdo, quer dizer, uma violação absurda da nossa privacidade. Agora a gente está vendo que isso é uma questão mais séria e tem que ser proibida. Deputado Molon, a presidente Dilma Rousseff defendeu também que o Marco Civil obrigue sites estrangeiros como o Facebook a armazenar dados de brasileiros no Brasil. Hoje eles ficam guardados nos Estados Unidos. Isso é tecnicamente possível? Isso é tecnicamente possível. O que não é possível é exigir que os dados de brasileiros sejam armazenados apenas no Brasil. Né? Porque aí você criaria uma série de problemas até para envio e recebimento de e-mails. Né? Mas a obrigação de guardar no Brasil é tecnicamente possível e pode ser uma resposta que eventualmente seja considerada adequada a essa violação, já que há também a denúncia de que algumas dessas empresas colaboraram com a espionagem, cedendo dados de brasileiros, clientes dessas companhias, a programas ou a atividade de espionagem de agência de inteligência norte-americana. O que é extremamente grave, porque isso também quebra a relação de confiança que os brasileiros têm com essas empresas. Né? Ninguém imagina que quando posta alguma coisa no seu perfil, isso está sendo usado para analisar a vida dessa pessoa. Agora as pessoas sabem disso. Antes desconfiavam, mas é grave. Né? Até porque você faz, por exemplo, uma consulta para comprar uma passagem aérea.
Depois, daqui a uma semana, você abre um site que não tem absolutamente nada a ver com passagem aérea e você recebe uma promoção comercial de exatamente de passagem aérea para aquele lugar que você tinha pesquisado uma semana antes, num site absolutamente diferente, né? Olha, tem casos nos Estados Unidos, teve um caso que se tornou célebre, de uma menina que acabou ficando grávida e cujo pai descobriu a gravidez da filha antes que ela contasse por uma pesquisa que ela fez de um produto num supermercado norte-americano. E por uma série de algoritmos, o supermercado já sabia que quem buscava aquele tipo de produto normalmente era a menina que tinha ficado grávida no momento precoce, né? Então o pai recebe uma propaganda e fica sabendo através do supermercado que a filha tinha engravidado. Essa questão da privacidade é uma questão que vai ser cada vez mais séria, por isso é preciso ter regra. Professor Virgília Arraes, da Universidade de Brasília, eu tenho aqui um comentário e uma pergunta. O comentário vem de Rildo Alves de Oliveira, ele é de Desterro, na Paraíba. Ele diz: lamento muito a decisão do governo federal que não tomou nenhuma posição em punir o governo americano. Evidências mostram que houve monitoramento no governo federal e na Petrobras. Fico muito triste com isso, porque o Brasil é um país soberano, não é dependente dos americanos. E aí tem uma pergunta de Haroldo Azé de Almeida, de Delmiro Gouveia, Alagoas. Ele pergunta: o posicionamento dos Estados Unidos na comunidade internacional deveria ser revisto nos últimos anos por causa desse tipo de espionagem? Bom, os países vão, de certa forma, se comportar como se não tivessem sido atingidos. Nenhuma grande potência gostaria de se apresentar aos demais países e ao seu próprio eleitorado, aos seus próprios cidadãos, como um país que constantemente falharia em proteger a segurança e a privacidade. Então, o protesto é necessário, mas se ao longo do tempo isso se torna uma prática comum, só vai demonstrar a fragilidade, a vulnerabilidade, e ficaria no ar uma pergunta, né? Por que não foram tomadas as precauções a partir do momento que se soube desse tipo de medida? Então, agora, uma grande divulgação pelos meios de comunicação. Nenhum governo tem confirmado se realmente isso aconteceu, né, na profundidade com que tem sido divulgado, né, até porque seria desfavorável, né? Então, é um momento de cautela, né, e o que se espera é que nos próximos anos não seja mais possível, né, veicular isso, porque os países que foram mais atingidos estariam mais protegidos. E daí a necessidade de grandes investimentos, não só no setor público, como também no setor privado, a formação de mão de obra capacitada, né, e seria necessário um planejamento estratégico para isso, né? O Brasil tem recursos humanos, tem uma rede grande de universidades, tem uma burocracia bem formada, então seria necessário o aperfeiçoamento disso, não é? Como é que os servidores públicos, para os próximos anos, vão ser treinados ou habilitados a proteger os dados das suas repartições, a diplomacia, forças armadas principalmente, né? Então o governo deve se preparar para isso nos próximos anos. Maristela, pois não, desculpe aqui, só pedir para o professor comentar essa observação também feita de um telespectador, né, sobre punir ou não o governo americano, né? Me parece que em relações internacionais não se trata exatamente de punir, mas talvez de demonstrar indignação. Não sei se o senhor poderia comentar essa questão. Ou até represálias. Ou represálias, eventualmente. Né? Sim, o Brasil deve protestar e, nesse sentido, a Organização das Nações Unidas é o melhor local, não é? Mas tendo a consciência de que os norte-americanos não vão interromper suas atividades, porque isso faz parte do jogo de poder, né? Inclusive, a eventual participação de empresas em colaboração com o governo americano não é novo hoje, nem com os Estados Unidos, nem com outros países. Esse tipo de aliança existe principalmente desde a época da Guerra Fria. Os norte-americanos, de certa forma, copiaram um modelo que a Alemanha já vinha desenvolvendo e firmaram uma grande aliança, se podemos assim dizer, entre forças armadas e diplomacia, as universidades, principalmente no estado da Califórnia, e grandes empresas de tecnologia. Isso tudo que hoje causa indignação, né, é fruto do combate que se fez a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a União Soviética na Guerra Fria. Essa tecnologia toda foi desenvolvida em função da segurança nacional. Como agora os Estados Unidos não têm nenhum grande adversário,
todo esse poderio se volta, digamos, ou pode ser voltado parcialmente para a iniciativa privada. E aí nenhum país do mundo tem como, infelizmente, se proteger disso. Quer dizer, o orçamento militar da maior parte das potências do mundo normalmente não se aproxima sequer das pesquisas que as Forças Armadas norte-americanas fazem. São dezenas de bilhões de dólares. Né? Então, para isso, para tentar neutralizar, só se houvesse uma aliança, né, um grande entendimento entre a União Europeia, entre o Japão, entre a China, né, entre o próprio Brasil. Né, e no curto prazo, infelizmente, não se vislumbra isso. Né? Então, esse é um fruto de dezenas de anos de investimento que os Estados Unidos tiveram e que vão continuar, digamos, a despeito da vontade dos países em todo o mundo, né, colhendo. Né? E isso é ratificado pelo governo. Né? Não deixa de ser ainda uma mentalidade da época da Guerra Fria, voltada agora para fins comerciais. Quer dizer, os inimigos agora não são tantos países, mas, digamos, os grandes grupos industriais que podem afetar e financeiros que podem afetar os de origem americana. Mas eu queria só lembrar, ou seja, eu acho que o professor tem razão, não existe expectativa de guerras mundiais, conflitos internacionais dramáticos, mas de qualquer forma, apesar das relações bilaterais e multilaterais, há uma tensão na sociedade humana. Né? Não dá para negar a emergência da China, não dá para negar relações de blocos que se contrapõem a essa hegemonia quase absoluta dos Estados Unidos. E eu queria lembrar que o Brasil, na minha avaliação, tem tropeçado muito nas relações internacionais. A recente questão da Bolívia, a queda do nosso ministro das Relações Exteriores, uma certa prioridade do Brasil em relação às suas relações na América Latina, particularmente a Venezuela, o Irã. Isso preocupa um pouco como o Brasil deve se relacionar nesse novo realinhamento internacional. Então, um pouco de atenção, porque os passos que nós demos agora, seja em relação aos Estados Unidos, podem ser decisivos para nós elaborarmos a política internacional mais adequada, principalmente do ponto de vista econômico, não é apenas do ponto de vista político. Deputado Feldman, falando dessa questão financeira de investimento do Brasil, eu tenho aqui uma pergunta de Haroldo Osés de Almeida, a segunda pergunta dele, Delmiro Gouveia Alagoas. Ele diz: não seria a hora de o Brasil retomar o projeto espacial de comunicações para depender menos das tecnologias externas? O Molon até falou isso, ou seja, é quase inacreditável que o Brasil não tenha satélite hoje. O Brasil tem uma capacidade de inovação tecnológica, nós temos um parque acadêmico, nós temos institutos que estimulam a investigação científica. O Brasil tem capacidade numa articulação, eu diria nacional, mas com vários pontos de investigação em várias partes do Brasil e nas suas relações internacionais para ser um protagonista importante nas mudanças tecnológicas que o Brasil está preparado para realizar. Então, eu acredito que sim, não é só apenas a questão do satélite, mas o Brasil também patina nessa questão. Para mim seria uma prioridade absoluta. Os países que avançaram nessa área, que investiram na inovação, deram um salto em relação ao conceito internacional. O professor falou da questão do papel estratégico na guerra dos Estados Unidos, mas hoje 50% da inovação tecnológica do mundo é americana. Ou seja, não é por acaso que os Estados Unidos têm essa dimensão, não é apenas por ser uma potência econômica, mas que compreendeu que esse investimento em ciência e tecnologia é fundamental. Nós não estamos fazendo isso. Deputado Molon, para a gente encerrar, um dos problemas que se tem muito é que o Congresso Nacional aprova o orçamento da União e muitas vezes esses recursos são contingenciados. Em que medida a falta de fiscalização do Congresso Nacional em relação à aplicação dos recursos pelo governo federal contribui para que haja esse sucateamento dessa área e para que os investimentos previstos não sejam realizados como planejado? Olha, com certeza, uma das principais funções do parlamento hoje é a função de fiscalização e controle. Mas a função típica do Poder Legislativo, que é a função de legislar, até a função que dá o nome ao parlamento, ela também vem deixando a desejar. O parlamento também vem deixando a desejar nesse aspecto. É o caso do Marco Civil. O Marco Civil está pronto para ser votado há 1 ano. Talvez você dissesse, bom, mas qual é o impacto do Marco Civil no avanço da inovação e da tecnologia? Enorme. Por quê? Porque uma série de empreendimentos
que poderiam estar acontecendo no Brasil com capital privado, não estão sendo feitos por falta de segurança jurídica. Hoje em dia, se alguém for procurar um advogado e dizendo que tem uma ideia genial para criar um Facebook brasileiro, o advogado vai desaconselhar a pessoa, vai dizer, não faça isso, porque não há um marco jurídico que dê segurança ao seu investimento. Você pode levar um processo no primeiro mês de funcionamento pela publicação de um comentário que gere perdas e danos e que acabe com o seu investimento. Isso é falta de segurança jurídica. Quem pode dar essa segurança jurídica ao Brasil? O Parlamento brasileiro aprovando o Marco Civil. E já está tendo alguma negociação para isso entrar em pauta, deputado? Olha, eu espero que diante desse escândalo a Câmara tenha juízo e vote, porque o projeto está para ser votado há 1 ano e não vem sendo votado pela resistência de um único setor econômico, que é o das telefônicas, que vem resistindo porque veem os seus lucros ameaçados com a aprovação do Marco Civil. Todo o resto da sociedade brasileira quer. Academia, sociedade civil organizada, órgãos de defesa do consumidor, a oposição, empresas. Não, tem gente da oposição, como o deputado Feldman e vários outros que apoiam. Quer dizer, não é um projeto que divida o parlamento em governo e oposição. Está dividindo é quem está do lado dos internautas e quem está preocupado com as teles. Ok. Deputado Alessandro Molon, PT do Rio de Janeiro, muito obrigada por sua agradeço. participação no nosso programa. Raimundo Saraiva, diretor da Zé Tecnologia, muito obrigada também por sua participação. Deputado Feldman, Walter Feldman, PSDB de São Paulo, muito obrigado por sua participação. E professor Vigília Reis, da Universidade de Brasília, muito grata também. Obrigado. A você de casa que participou, que acompanhou, muito obrigada. E eu quero terminar dizendo o seguinte, o jornalista americano Glenn Greenwald disse que ainda não publicou nem a metade das informações contidas nos mais de 20 mil documentos que ele recebeu de Edward Snowden. Ele prometeu fazer novas revelações nos próximos dias. Então, se você quer saber como este assunto está sendo tratado aqui na Câmara, é só ficar ligado na TV Câmara, na Rádio Câmara ou no www.câmara.leg.br/Câmara Notícias. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite, e eu espero você. Até lá.